Testemunho CCB, jovem sarou de síndrome Williams em reunião, congregação cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, em um pequeno município do interior de São Paulo, onde o sol brilhava forte sobre as ruas de terra e as casas simples. Naquela comunidade humilde, mas cheia de fé, morava a família de João Pedro, um jovem de 19 anos que desde o nascimento, enfrentava uma luta silenciosa e dolorosa. João Pedro havia sido diagnosticado com síndrome de Williams, uma condição genética rara que afetava não apenas seu desenvolvimento físico, mas também sua saúde cardíaca, seus rins e sua capacidade de aprendizado. Os médicos haviam dito aos seus pais, irmãos Seixas e donas de casa dedicadas à obra do Senhor, que o filho teria uma vida limitada, com muitas restrições e sofrimentos. Mas eles, mesmo com o coração apertado, confiaram que Deus tinha um propósito e que no tempo certo, ele agiria. Desde pequeno, João Pedro era uma criança diferente. Enquanto os outros meninos da sua idade corriam, pulavam e brincavam sem cansar, ele se esgotava rapidamente. Seu rostinho delicado, com traços finos e um sorriso sempre presente, escondia uma batalha interna constante. Os exames mostravam que seu coração tinha estreitamentos nas artérias, o que dificultava a circulação do sangue e o deixava sempre com um cansaço excessivo. Além disso, ele sentia dores frequentes nas costas, causadas por problemas renais que os médicos não conseguiam controlar completamente. Sua mãe, Irmã Maria, contava que muitas noites foram passadas em claro, com João Pedro gemendo de dor, enquanto ela e seu marido, irmão Antônio, oravam em lágrimas, pedindo a misericórdia de Deus. Os anos foram passando, e as limitações de João Pedro ficavam cada vez mais evidentes. Ele não conseguia acompanhar os estudos como os outros jovens da sua idade, e muitas vezes se sentia frustrado por não poder ajudar em casa como gostaria. Seu pai, um homem de poucas palavras mas de uma fé inabalável, sempre lhe dizia: "Filho, não é pela nossa força que vamos vencer, mas pela graça de Deus. Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos." João Pedro ouvia aquelas palavras e, mesmo com o coração pesado, tentava se apegar à esperança. Ele frequentava as reuniões da congregação cristã no Brasil desde pequeno, e embora muitas vezes não entendesse completamente as palavras dos irmãos mais velhos, sentia uma paz indescritível quando estava ali, entre os santos. Um dia, após uma consulta médica de rotina, o médico chamou seus pais em particular e com um tom sério disse: "Os exames mostram que a situação do João Pedro está piorando. O estreitamento das artérias está mais acentuado, e os rins estão começando a falhar. Se não houver uma intervenção rápida, ele pode ter complicações graves nos próximos meses." Aquelas palavras caíram como um peso sobre o coração da família. Ao chegarem em casa, Irmã Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Ela se ajoelhou ao lado da cama do filho, que já estava deitado, fraco, e começou a clamar a Deus em voz alta: "Senhor, tu que és misericordioso e poderoso, olha para o meu filho. Tu conheces a dor que ele sente, as noites sem dormir, os dias de fraqueza. Eu não tenho força para ver meu filho sofrer assim. Se for da tua vontade, cura-o, Senhor. Mas se não for, dá-nos força para suportar." João Pedro, mesmo com dor, estendeu a mão e tocou no ombro da mãe, dizendo com voz fraca: "Mãe, não chore. Eu confio em Deus. Se Ele quiser me curar, Ele vai curar. Se não, eu vou aguentar até o fim." Aquelas palavras simples, mas cheias de fé, tocaram profundamente o coração dos seus pais. Eles sabiam que, apesar de todas as limitações, João Pedro tinha uma fé genuína, uma fé que não dependia de milagres, mas da confiança absoluta em Deus. Naquela noite, irmão Antônio, depois de orar com a família, decidiu que iriam jejuar e buscar a Deus com mais intensidade. Ele lembrou à esposa e ao filho que o Senhor Jesus havia dito que alguns demônios só saem com jejum e oração. Eles não sabiam se aquilo que afligia João Pedro era algo espiritual ou apenas físico, mas sabiam que Deus tinha poder sobre tudo. Nos dias seguintes, a família se dedicou ainda mais às reuniões. João Pedro, mesmo fraco, pedia para ir à igreja, pois sentia que ali estava sua força. Os irmãos da congregação, ao verem a situação do jovem, também começaram a orar por ele, intercedendo em cada reunião. Uma semana depois, na reunião de domingo à tarde, o irmão que presidia fez um chamado especial para que todos orassem por João Pedro. Ele estava sentado em um banco próximo aos seus pais, com o rosto pálido e as mãos trêmulas. Quando os irmãos começaram a cantar o hino, "Deus é fiel", João Pedro sentiu uma emoção tão forte que as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele não conseguia cantar, mas seu coração clamava em silêncio. De repente, enquanto os irmãos cantavam com fé, ele sentiu algo diferente dentro de si.
Era como se uma corrente de ar fresco passasse por seu corpo, aliviando as dores que o atormentavam há tanto tempo. Ele tentou se levantar, mas suas pernas ainda estavam fracas. Sua mãe, percebendo o esforço do filho, segurou em seu braço para ajudá-lo. Foi então que João Pedro, com voz firme e clara, disse: Mãe, eu estou sentindo uma coisa estranha. Parece que algo saiu de mim. Irmã Maria, surpresa, olhou para o filho e viu que seu rosto, antes pálido, agora tinha um brilho diferente. Ela não disse nada, mas seu coração se encheu de esperança. O irmão que presidia, ao ver a cena, parou o canto e pediu que todos orassem mais uma vez por João Pedro. Os irmãos se ajoelharam, e as orações subiram a Deus com fé e fervor. De repente, João Pedro sentiu uma força tão grande que conseguiu se levantar sozinho. Ele deu alguns passos, e suas pernas, que antes tremiam, agora se moviam com firmeza. Uma alegria indescritível tomou conta dele, e ele começou a louvar a Deus em voz alta: Glória a Deus! Eu estou curado! Eu sinto que estou curado! Os irmãos, ao ouvirem aquelas palavras, se emocionaram e começaram a glorificar a Deus juntamente com ele. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em ação de graças. O irmão que presidia, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Irmãos, nós estamos vendo a mão de Deus agindo aqui hoje. Não é pelo nosso poder, não é pela nossa sabedoria, mas é pela sua misericórdia que este jovem está sendo libertado. João Pedro, agora com lágrimas de alegria, abraçou seus pais e disse: Pai e mãe, eu não sinto mais dor. Meu coração não está mais acelerado. Eu sinto que estou novo. Seu pai, irmão Antônio, com a voz embargada, respondeu: Filho, isto é obra do Senhor. Ele ouviu nossas orações. A reunião terminou com todos louvando a Deus pelo que havia acontecido. Mas João Pedro sabia que precisava confirmar aquilo que sentia. No dia seguinte, seus pais o levaram ao médico para novos exames. O médico, ao ver os resultados, ficou atônito. Os exames mostravam que as artérias que antes estavam estreitas agora estavam normais, e os rins, que antes davam sinais de falência, estavam funcionando perfeitamente. O médico, sem entender o que havia acontecido, perguntou: O que vocês fizeram? Alguma medicação nova? Algum tratamento diferente? Irmã Maria, com um sorriso no rosto, respondeu: Doutor, nós só oramos. Deus ouviu nossas orações e curou meu filho. O médico, mesmo sem ser um homem de fé, não teve como negar o que via nos exames. Ele apenas balançou a cabeça e disse: Isso é incrível. Não tenho explicação médica para isso. João Pedro, ao sair do consultório, olhou para o céu e disse em voz baixa: Obrigado, Senhor. Tu és fiel. Os dias que se seguiram foram de grande alegria para a família e para toda a congregação. João Pedro, que antes mal conseguia caminhar longas distâncias, agora ajudava em casa, ia às reuniões sem cansaço e até começou a participar mais ativamente dos cultos, lendo a palavra e testificando do poder de Deus. Sua vida havia mudado completamente. Ele, que antes era visto como um jovem frágil e limitado, agora era um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Certa noite, enquanto a família estava reunida em oração, João Pedro compartilhou algo que havia guardado no coração. Eu lembro que, nas noites em que a dor era tão forte que eu não conseguia dormir, eu ouvia uma voz suave me dizendo: Não temas, porque eu estou contigo. Eu não sabia se era só a minha imaginação, mas aquela voz me dava forças para aguentar mais um dia. Agora eu sei que era Deus falando comigo, me preparando para este momento. Sua mãe, com os olhos cheios de lágrimas, disse: Filho, Deus nunca nos abandonou. Mesmo nos momentos mais difíceis, Ele estava conosco, mesmo que não pudéssemos vê-lo. Hoje João Pedro é um jovem cheio de vida e de fé. Ele não esconde o que passou, mas usa sua história para encorajar outros que estão passando por lutas. Ele sempre diz: se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Não importa quão grande seja a sua dor, quão impossível pareça a sua situação, Deus tem poder para mudar tudo. Basta confiar nele. Sua família continua firme na congregação, servindo a Deus com gratidão e humildade. Eles sabem que não foram merecedores daquela bênção, mas que foi pela misericórdia de Deus que João Pedro foi curado. Toda vez que João Pedro entra na igreja e vê os irmãos louvando a Deus, seu coração se enche de gratidão. Ele lembra das noites de dor, das lágrimas derramadas, das orações feitas em segredo, e sabe que cada gota daquele sofrimento foi usada por Deus para fortalecer a sua fé. Ele não tem vergonha de contar que já chorou de dor, que já se sentiu fraco e desanimado, porque sabe que foi na fraqueza que a força de Deus se manifestou. Hoje, quando alguém pergunta como ele foi curado, João Pedro responde com simplicidade: Eu não fui curado por médicos nem por remédios. Eu fui curado pela oração dos santos e pela misericórdia de Deus. Não há outra explicação.
E assim este jovem, que já foi um exemplo de sofrimento, tornou-se um exemplo de fé, mostrando a todos que mesmo nas piores tempestades, Deus está no controle. Que o seu nome seja louvado para sempre. Amém.